professor Ricardo, já queria fazer uma colocação, claro, com essas considerações adicionais também do professor Ricardo, mas uma pergunta que nos é feita de maneira recorrente no dia de hoje. Esse anúncio de entrega de tanques, tanto por parte dos Estados Unidos, como por parte da Alemanha, da Polônia, da Noruega, de todos os países que se prontificaram a entregar os tanques, principalmente em relação a material que não é oriundo do período soviético, exceção aí da Eslováquia, que teria dito que entregará, me parece que 30 tanques T-72. São tanques alemães, são tanques dos Estados Unidos, são tanques que o ucraniano não tem familiaridade. Então, eu queria que o professor Ricardo também nos dissesse qual a perspectiva dele em relação à capacidade, no aspecto temporal, de treinamento desse efetivo ucraniano, e se esses tanques, professor Ricardo, se eles servirão para utilização, considerando que há uma supremacia aérea, e aí gostaria de saber se o senhor concorda também, que existe uma supremacia aérea por parte da Federação Russa. Então, se esses tanques não ficariam muito expostos aos ataques de mísseis terra-terra, de drones, da aviação de guerra, de bombardeiros russos. Boa noite, professor Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite, eu agradeço o convite, eu peço desculpas aí o atraso. Eu estava, inclusive, são coisas que a gente faz rotineiramente, né? Mas justamente para a live eu estava querendo trazer algumas coisas sobre PMCs, algumas coisas assim. Mas vamos aqui. O que eu vejo que está acontecendo em termos dos movimentos russos, eles vão focar um eixo apenas de progressão. O que você faz, né, o que se está fazendo, isso é histórico nos russos. Né? Eles vão testando vários pontos da força, com reconhecimento, a gente chama de reconhecimento em força. Né? Você faz o reconhecimento em força, você ataca a linha, vê se ela tem, vamos dizer, se ela está frouxa, se você tem um alargamento ali, e caso seja positivo, né, você tem reserva suficiente para avançar nessa direção. Isso eu normalmente... eu estou falando que historicamente os russos fazem isso, porque eles faziam muito isso com cavalaria, né? Cavalaria leve, com os cossacos, e durante a Segunda Guerra Mundial usavam muito das unidades que eles tinham mecanizadas para fazer esse tipo de ação. Eu estou vendo mais ou menos dessa maneira. Ali no Rio, é a Operação Ribeirinha clássica, né? Você não domina o Rio se você não dominar as duas margens. E se tiver a ilha no meio, antes de você pensar em dominar a outra margem, você tem que dominar as ilhas que estão ali. Então, é uma operação clássica. Eu vejo que, no momento, né, parece... Né, quer dizer, eu ia dizer os ucranianos, eu não sei... Eu não sei se eu consigo ser preciso se for falar de Ucrânia, que a Ucrânia mande alguma coisa nessa guerra. Eu acho que ela, efetivamente, ela tem pouco poder de decisão sobre o que está acontecendo, né? Muito pouca coisa. Essas PMCs, eu justamente estava trabalhando um pouco nisso aqui. O mercenário, né, ele é regulado. Existe uma convenção, na Convenção de Genebra, no artigo 47, ele é regulado. Né? Existe lá o que é mercenário, a definição. No entanto, tem uma resolução da ONU de 89 que proíbe o mercenário. Pô, beleza. Aí o que acontece? Nesse período aí maluco, surge a PMC, né? A Private Military Company. Veja bem, como é que ela surge? A sua história está ligada, né? Lá, se nós formos na antiguidade como corpo combatente, mas nessa versão do final da Guerra Fria, são empreiteiros militares. Estavam ali para oferecer logística, basicamente, e nós vimos isso na Guerra do Golfo, naquela operação multinacional que liberta o Kuwait, e depois ela muda de configuração. Né? Ela passa a se envolver mais com a guarda de postos logísticos, ela começa a fazer segurança de instalações, ela começa a fazer segurança de autoridade. Você tem um círculo interno. Por exemplo, o Departamento do Estado, o secretário de Estado. Quem faz a segurança do secretário de Estado, normalmente é o serviço secreto. Ele faz o círculo interno. Fora dele, normalmente você contrata uma PMC, né, para fazer vamos dizer assim, a vigilância externa. Né? E isso é o que acontece. O que está acontecendo nos últimos 10 anos?
né? Eu digo 10 anos porque você tem no Iraque, né, e no Afeganistão o uso agora não é mais Blackwater Academy, né? Em inglês é Academy, mas era Blackwater que fazia operações cada vez mais complexas no campo de batalha. O que nós vemos hoje, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, são exércitos. Você tem uma força paramilitar, né? Que, como o Rodolfo falou, ela segue ou não, às vezes, né, ou não, segue as orientações do comando. Tinha um alto grau de autonomia, né? E isso, essas PMCs, né? Que PMC, no caso do Grupo Wagner, que eu vou também discutir um pouco isso, né? Mas falando dessas forças paramilitares, elas são organizações, podem ser estaduais, provinciais, ou no caso lá da Ucrânia, de oblast, como nos Estados Unidos. Se você for olhar o organograma do Exército americano, você tem unidades da Guarda Nacional que fazem parte do Exército americano. Elas são, de forma costumeira, designadas para cumprir missões junto ao Exército norte-americano. São várias guardas nacionais, né? Então, principalmente do Texas, por exemplo, do Arizona, né? Tem guardas nacionais do Oregon, que são tradicionais. Então, dentro desse contexto, né, você tinha, no caso dos russos, usando os chechenos e usando Wagner, e que vai exponenciando o seu uso à medida que a campanha se desenvolve. Na Ucrânia, não. Na Ucrânia, o exército 1.0 era ucraniano. O exército 1.0 era ucraniano, mas tinha milícias. Aquelas milícias que, segundo uma parte da mídia, eram ligadas, eram neofascistas, outros dizem que eram nacionalistas, aí a gente não vamos entrar no mérito, mas eram forças paramilitares combatentes. O Exército 2.0 aparece um personagem interessante, entendendo? Começa a aparecer o mercenário. Mas não é mercenário, ele é um voluntário, né? Que é também muito interessante. Ele não é um voluntário qualquer, ele normalmente é força especial, ele é mariner, entendendo? Ele tem uma qualificação, ele é legião estrangeira. E é interessante, não vai para lá. Quer dizer, tem uns malucos aqui brasileiros que foram. O cara fazia pista de softball e achava que conhecia treinamento de guerra. Teve gente que cometeu essa insanidade. Alguns até saíram vivos, né? Mas a maioria ficou por lá. Né? Uma maioria. Sem nenhum demérito, professor, desculpa, mas sem nenhum demérito, às vezes o sujeito é segurança de farmácia, de supermercado, faz um bico, aí uma formação numa empresa de segurança e acha que tem capacidade para participar de um conflito dessa envergadura. Então, esse Exército 2.0, isso foi aumentando. Né? No 3.0, eu não sei o que é ainda. A gente ainda não viu ele no campo de batalha. Por quê? Porque ele está sendo bem degradado. O 2.0 está sendo muito degradado. A liderança militar, né, OTAN, Ucrânia, né, já decidiu por um recuo. Isso foi, para os ucranianos, extremamente saudável, porque parece que a liderança política do presidente Zelensky gostava de manter a posição, a posição de qualquer maneira, e isso não se sustentou, né, porque por causa das perdas imensas. E aí entra... Eu fiz esse grande preâmbulo para entrar no que você está perguntando. Teoricamente, a Força Aérea Ucraniana ela acabou nos 10, 15 primeiros dias. Eles tiraram os aviões, a maioria dos aviões foram para a Polônia, né? Ninguém entendeu direito como eles conseguiram fazer isso tão rápido. E os que entraram no espaço aéreo ucraniano, os russos abatiam até com uma certa facilidade. A situação melhorou um pouquinho para eles, devido à medida que a OTAN vai tomando conta do conflito, aí você passa a ter uma resposta maior, uma resposta de qualidade. A consciência situacional melhora. E você pode ver que é isso que também me chamou a atenção. Quando... Rogério, desculpa, eu sou militar, cara. Não tem como botar blindado em campo.
olha só, quando a gente fala, por exemplo, a gente pega uma brigada strike americana, né? Aí o pessoal, não, brigada strike é mecanizada, é aquela viaturazinha strike que não aguenta muito tiro, o que é mentira, né? Mas os caras ali, eles estão, aquela brigadazinha, né, para defesa de ponto, né, eles têm capacidade antiaérea. Tem vários strikes com capacidade antiaérea. Aí você também tem as unidades que são extremamente móveis com mísseis antiaéreos portáteis para fazer defesa de ponto. E a outra coisa, eles não entram, não botam blindado no campo sem a cobertura aérea, sem criar uma área de negação. Né? E você sabe, quando você entra numa unidade dessa, a primeira coisa, vocês podem ver, eu estou falando do exército americano, que é o que a gente conhece melhor, o russo tem uma deficiência, na minha opinião, disso. Vocês podem ver até em filme de vez em quando, não, só se o cara for muito atento. A primeira coisa que o americano bota no ar são os 2 caças, certo? Para entrarem e fazerem ali a proteção da área. Logo em seguida, saem no mesmo, quase que da volta seguinte, saem mais 2 caças. O que são esses caças? Growler. Né? São caças visando jamear a área, fazer guerra eletrônica. Ou seja, ninguém atua nessa área de forma eletrônica. Você faz guerra eletrônica a todo momento. Né? Você começa a designar alvo. Se o cara emitiu, se o cara ligou o radar, imediatamente o caça que já foi na frente, ele recebe a designação do alvo e joga em cima dele. Você tem o avião de alerta antecipado já também no ar. Ele já está no ar e tudo que emitir ali, ele está pronto para destruir. Isso é um ponto. O segundo, isso é interessante, quando a gente compara, né, a Rússia com o Ocidente, essa dificuldade russa de fazer uma guerra em múltiplas dimensões, em multidomínio, né, que a gente fala. Né? Você vê uma preocupação agora deles com o espectro eletrônico da guerra. Cara, nunca o Ocidente vai deixar uma constelação de satélite operando na sua área inimiga. Eles vão jamear aquilo, eles vão destruir tudo quanto é antena. Se o cara ligar o celular, aquele celular por satélite, vai vir um míssil em seguida. Então, esse é o tipo de guerra que nós estamos... agora, eu acho que os russos vão se preocupar. Aí entra a segunda parte da sua pergunta. Qual o impacto do M1? Veja bem, eles vão mandar o M1A1, que já é um blindado ultrapassado. Né? O Challenger 2 é um blindado melhor, bem melhor, mas eu acredito, sem cobertura aérea, né? Sem flocoguarda, sem capacidade de fazer flocoguarda, sem essas unidades móveis, né? que com mísseis anticarro e antiaéreo para fazer defesa de ponto, né? Desculpe, isso é alvo. Ainda mais quando você tem, nesse momento, que já começou desde junho, né, vamos dizer assim, você tem uma operação em larga escala e de grande porte de VANT, de drones. Não só drones kamikazes, mas drones de vigilância. Então, quando você tem o espaço aéreo, né, e o espectro eletromagnético ocupado com esse tipo de atores, você colocar tropa, eu não digo nem blindado, eu digo tropa no chão, né, para progredir rapidamente, você está cometendo suicídio, você está colocando essas... Eu acredito que a OTAN, né, a OTAN tem 6 Growler, né, no momento, na Alemanha, e a gente não sabe quantos eles têm na Polônia. Nós sabemos, né, que ali, no entorno, todo mundo tem avião de interferência eletrônica. Os russos, né, aí o Rodolfo pode ver qual o tipo de avião que eles vão usar, mas os russos sequer estão usando os aviões de alerta. Né? Isso é que é interessante. Mas, por exemplo, os Bayraktar, eles provavelmente estejam jameando, né? Porque a eficiência do Bayraktar caiu muito nos últimos tempos. Sim, é pequeno. É pequeno. Né? E ele já... Como tudo aquilo que faz muito sucesso, no começo, é porque você não trouxe a arma adequada. Porque ele pode ser derrubado muito facilmente. Tá entendendo? E tem a capacidade de improviso. Né? Você tem muito da capacidade de improviso. Não é porque você está com o Javelin, né,
Não, já é anticarro, eu só posso usar. Tu tá vendo? Não, vai aqui mesmo e usa o míssil. Isso aí você tem essa capacidade de improvisação, você pode usar, você planeja essas metralhadoras de tiro rápido, de 20 milímetros, né? Você derruba ele com muita facilidade, tá entendendo? Agora, o drone, o colega falou, o drone não funciona mais. O drone funciona, amigo. É como você trabalha com drone, né? Como você consegue jameá-lo, né? Como você consegue protegê-lo. E o que você faz hoje em dia? Antes de você estar lançando drone de vigilância lá em cima e embaixo você está atuando com drone kamikaze. O cara apontou, transmitiu, um abraço, né? Vai para a terra, como diz a gíria, né? Brincadeira, vai para a terra dos pés juntos. E contribui para a saturação também, né, professor? Exatamente. A saturação, o que está acontecendo? Você tem que olhar como os exércitos trabalham, né? O ocidental ele vai fazer mais guerra eletrônica e vai usar o recurso pontual. O russo descobriu, né? Ele usa muito radar e muita vigilância, né, em cima disso, mas ele usa muito radar. E ao usar o radar, ele estabelece o ponto de onde saiu. Ele faz contra-bateria imediatamente. Aqueles carros, os lançadores de foguete e os lançadores de foguete e a artilharia autopropulsada deles é extremamente eficiente. Eu estava, dentro dos meus estudos aqui, estava escrevendo um monte de coisa, eu estava vendo a diferença de atuação entre, né, os blindados, a contra-bateria, a artilharia ocidental, né, e a artilharia russa, que é muito mais dinâmica, porque tem muito mais carro. Nós usamos, a gente chama de PAF, né, Plano de Apoio de Fogos. Quando você faz o PAF, no Ocidente, você bota lá o avião, cara. Você está usando o avião, você está contando com o Hellfire no seu helicóptero de ataque. Você faz o PAF, né, Plano de Apoio de Fogos, você está ali, tá entendendo? Montando o teu plano de... Então, quando o cara do Estado-Maior, ele designa, ele vai, Rogério, é com você. Vai lá, lança, você está mais perto e, em termos de eficácia, vai, e é assim mesmo, o cara está ali toda hora, olha, Rogério, não, Rodolfo, não atua, espera, vamos, que ele vai sair o contra-bateria, quando ele sair o contra-bateria, você lança teu míssil, ok? Ok, no ar, esperando. O cara fez a contra-bateria, o Rogério está no ar, tá ali, foi embora. E é muito rápido, né? A guerra moderna, ela é em múltiplos domínios, e isso é que faz dessa guerra que vai acontecer, né, dessa grande mega operação que acontecerá na primavera, na minha opinião, já falei isso em outros lugares, será um divisor de águas. A operação... O Ricardo acha que os russos vão para a definição desse conflito na primavera? Eu acho que não define, mas que ali, né, vai mostrar se a guerra de atrito continua ou que, na minha opinião, você tem alguns cenários. Um primeiro cenário, né? Os ucranianos conseguem barrar um avanço russo, e aí a questão passa a ser pressão sobre Kiev para negociar. Segundo cenário, você tem uma possibilidade de empate. Os ucranianos, com muito material, com muita gente da OTAN transvestida de voluntário atuando, e aí você está com um exército realmente profissional e poderoso, e aí nós vamos ver como é que os russos vão estar, né? E aí você pode ter um empate, ou, na pior das hipóteses para o russo, uma derrota em campo de batalha, e aí você tem a questão da utilização de armas nucleares táticas. Eu acho que o primeiro cenário, né, onde os russos fazem um avanço e, ao se debater com esse exército ucraniano, eles levam vantagem, é um cenário de em torno de 40%. Né? O cenário onde os ucranianos conseguem levar melhor, né? Eu acho que é 30%, e um cenário de empate, né? Eu estou falando 30%, mas eu acho que o cenário de empate é 30%, um pouco mais de 30%, e um cenário de guerra nuclear ali 25%, 28%. Eu não acredito, né, que uma potência nuclear será derrotada
no campo e não vai reagir com tudo que ela tem. Exatamente, professor. Inclusive, corrobora a fala do Medvedev, dias atrás, que ele disse que, se isso acontecer, a Rússia vai para a utilização do armamento nuclear, que sua doutrina reza, inclusive em relação à ameaça existencial, do ponto de vista político. Quer dizer, qualquer tipo de derrota hoje seria um problema danado para a liderança política e para a liderança militar russa. Vou passar para o doutor. Eu acredito, o Rodolfo até pode falar melhor do que isso. Essa mobilização maior dos russos, Rodolfo, é justamente antecipando um cenário onde a Ucrânia tenha realmente condições de, pelo menos,